nosso primeiro vídeo abordamos o tema dinheiro. Explicamos de uma forma bem geral o que era dinheiro, como ele surgia e quais eram as suas vantagens numa economia avançada. Contanto, não demos um parecer teórico sobre como chegamos a tais conclusões. Não demos as justificativas austríacas para tal entendimento. Neste vídeo, que é o primeiro de alguns que virão doravante, iremos explicar em minúcias a teoria monetária austríaca. No vídeo de hoje, iremos abordar On the Origins of Money, que numa tradução livre seria sobre a origem do dinheiro. Neste livreto, Menger investiga qual a natureza do dinheiro, como ele surge e por que alguns bens econômicos podem ser considerados dinheiro e outros não. Se pararmos e refletirmos intuitivamente sobre o nosso dia a dia, há um evento que ocorre diuturnamente e nem percebemos. Dia após dia, acordamos cedo, chegamos tarde em casa, sacrificamos nosso tempo e jovialidade e, eventualmente, as nossas vontades mais íntimas em troca de pedaços de papel com tinta e rodelas de latão. É estranho porque estes objetos, de forma direta, não satisfazem necessidade alguma de nós. Não comemos, não vestimos, não moramos dentro das cédulas e moedas que labutamos tanto diariamente para adquirirmos. Só que antes de cunharmos isso que chamamos de moeda fiduciária, utilizávamos outros bens como meio de troca, a exemplo de ouro e prata, e em alguns lugares de cobre, como moeda. Na realidade, até gado, peles de animais, terra, tabaco já foram utilizados como utilizamos o dinheiro hoje. No decorrer do vídeo, iremos traçar o argumento austríaco sobre este fenômeno econômico secular. Menger, na formulação do segundo capítulo de seu livro, considerou duas correntes de pensamento que despenderam esforços para explicar o porquê do dinheiro ser aceito como um intermediário geral de trocas. A primeira estipulada que isso era devido a regulamentos e decretos legais de um governo. A segunda sustentou que partia de uma convenção social em prol do bem da comunidade como um todo. Apesar das diferenças, essas constituíam o mesmo viés argumentativo, de que esta qualidade específica da moeda partia de uma ação pré-ordenada e planejada, como um produto do design humano. Menger discordava. Na realidade, no perpassar de seu livro, ele argumentava justamente o contrário, que a moeda surge na sociedade a partir da ordem espontânea, das ações ordenadas dos sujeitos na economia, todos com o anseio de satisfazerem melhor suas necessidades. Isso é característico de toda a teoria mengeriana, que estabeleceu um dos pilares medulares da escola austríaca, que é a análise subjetiva da economia. Menger redarguia que a assunção de que o caráter intermediário universal das trocas, dado pela lei ou pela convenção dos homens, encarava alguns problemas que essas teorias não poderiam responder satisfatoriamente. Eventos de tamanha magnitude deveria permanecer vivo na mente dos povos que foram acometidos a isso, de forma a haver registros históricos específicos. Registros esses que Menger considerava inexistentes ou minimamente confiáveis. No mais, como saber que tal bem econômico seria razoável? Na realidade, a própria eleição de um bem como moeda pressupõe a existência pragmática do surgimento da moeda espontaneamente. Pois como calcular as variáveis e percalços que o mercado poria à prova sobre a moeda eleita? Como o governo e as convenções poderiam idealizar a moeda perfeita para o mercado, sistematizando todos os seus meandros? Um mínimo erro tornaria essa moeda um completo desastre. O caráter universal da moeda pressupõe isso. E estas são as indagações de Menger, que por vê-las insatisfatoriamente respondidas, deduz uma máxima da escola austríaca. O dinheiro deve surgir do mercado livre, fruto da ordem espontânea. Uma moeda que fuja disso não é uma moeda genuína. Antes de surgir o intermédio de troca, ou seja, a moeda, a economia sofre de um percalço que torna a atividade econômica completamente engessada. Digamos que A possua soja, B possua uma vaca e C possua trigo. A quer trocar a sua soja pela vaca de B, B quer trocar a sua vaca pelo trigo de C e C quer trocar o seu trigo pela soja de A. Temos um problema aqui. Num cenário onde indivíduos trocam aquilo que querem por aquilo que estão dispostos a cederem, o que chamamos de troca direta ou escambo, as possibilidades de ocorrer uma transação são extremamente limitadas. É difícil ocorrer essa coincidência valorativa. Na realidade, se tivermos somente A e B decidir que a sua vaca não vale uma saca de soja, não haverá troca. Assim, é necessário que ocorra uma coincidência quantitativa entre a oferta e demanda. Caso contrário, o comércio é inviável, e isso é muito pouco recorrente na economia de troca direta. Com vistas a isso, a atividade econômica não poderia ter evoluído ao ponto que evoluímos hoje se não tivesse sido percebido uma coisa: os diferentes graus de vendabilidade dos bens econômicos. Esses diferentes graus que os bens econômicos possuem é a pedra no toque para entendermos
por que alguns bens econômicos são considerados moeda, exemplo do ouro e da prata, e por que alguns não são. Menger enuncia que um bem é mais ou menos vendável de acordo com a possibilidade, com um maior ou menor prospecto de sucesso, de dispor desse bem sob o preço correspondente à situação econômica geral, a saber, os preços econômicos. Ou seja, conforme eu posso adquirir esse bem num mercado, numa situação normal, a preços econômicos, que podem ser entendidos como preços que estão sendo regulados por este mercado estável, esse bem é mais vendável. Menger também destaca que o fator tempo também influi na definição de um bem mais ou menos vendável. Bens que possam levar mais tempo para ser vendidos ou que dependam de eventos fortuitos podem ter sua vendabilidade diminuída. Com isso, podemos concluir que bens como milho têm maior vendabilidade que uma obra de arte. É bom especificar que uma maior vendabilidade não implica necessariamente um maior preço. Um bem mais vendável não é um bem mais caro. É apenas o quão hábil é esse bem em ser adquirido e aliado ao mercado de forma a respeitar o nível de preços esperados nesse mercado estável. Menger, no capítulo 5º de seu livro, lista quais são as circunstâncias gerais que definem a vendabilidade de um bem num determinado mercado num dado período, que são o número de pessoas que ainda demandam um bem, bem como a extensão e intensidade dessa demanda, que figura sem oferta ou quase sempre sem, do poder de compra dessas pessoas, da quantidade disponível desse bem em relação à demanda ainda não totalmente suprida, da divisibilidade do bem ou a suscetibilidade deste se adequar a outras conveniências dos consumidores individuais, a exemplo de poder ser derretido para ser transformado em adornos, como seria o caso do ouro, do desenvolvimento do mercado e da especulação em particular, e o número e a natureza das limitações políticas e sociais sobre a troca e consumo do referido bem. Além dessas circunstâncias gerais, ele aponta mais duas características que limitam a vendabilidade de um bem, e são essas a característica espacial e temporal. As condições espaciais de vendabilidade são, na maior parte, condicionadas por o grau do qual a demanda pelos bens é perturbada em espaço, pelo grau do qual os bens se prestam ao transporte e o custo de transportação incorrido em proporção ao seu valor, pela extensão do qual os meios de transporte e comércio geralmente são desenvolvidos a despeito das várias classes de bens, pela extensão das bolsas e demais mercados organizados e sua respectiva intercomunicação pela arbitragem, e pelas diferenças nas restrições impostas sobre a intercomunicação comercial, a despeito de diferentes bens em relação ao comércio interlocal e internacional. As limitações temporais são, na maior parte, consideradas pela permanência da demanda por este bem durante o tempo, sua durabilidade, o custo para estocá-lo e preservá-lo, a taxa de juros, a periodicidade do mercado para este bem, do desenvolvimento da especulação e, em particular, do tempo de barganha em relação a esse, e das restrições impostas social e politicamente nestes bens a serem transferidos de um período para outro. Essas circunstâncias e limitações determinam o grau de vendabilidade que cada bem presente na economia terá, conferindo-lhes uma maior estabilidade de preço, que por sua vez torna os bens que podem ser adquiridos e vendidos com maior facilidade. Se passarmos o ouro por todo esse esquema de grau de vendabilidade, veremos que ele tem grande aceitação. Já se passarmos o gado, que foi usado como moeda de troca lá atrás, veremos que ele fracassa em diversos fatores. Por exemplo, nós teremos gastos para alimentá-lo, para hidratá-lo, temos que pensar nas doenças e um transporte específico. Também é indivisível, de forma a não alterar a substância do semovente, o que torna difícil fazer trocas de pequena monta. Portanto, podemos aquecer que o ouro, na escala de vendabilidade, é muito superior ao gado. Bom, galera, essa foi a primeira parte do vídeo. Espero que tenham gostado. Desculpem pelos passarinhos que estão berrando lá fora. E não se esqueçam de olhar a descrição do vídeo, de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigada!